Nesse momento nós vamos acalmar o nosso coração, acerenar a nossa mente, trazer Jesus para perto de nós, trazendo a lembrança da imagem de Jesus. Nós vamos acalmando, vamos limpando o nosso coração das coisas que nos afligem, vamos entregando para Jesus todos os desafios dessa semana, tudo que a gente passou essa semana, que a gente não sabia o que fazer, toda raiva, toda insatisfação, todo sentimento de revolta, de tristeza, de angústia. Vamos nesse momento entregando a Jesus para que Ele cuide para nós. Quem estiver em casa assistindo essa palestra, quiser colocar um copo de água para magnetizar ao final da palestra, com a prece final, as águas vão ser magnetizadas. Nós pedimos a presença da espiritualidade superior nos lares de cada um, nos nossos lares e aqui nessa casa. Pedimos a autorização para que a gente comece hoje o trabalho da palestra com a presença de Jesus e dos mentores dessa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, no 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assustarem, os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muitas vezes, com as lutas da véspera, e antes de ti reharmonizem, e antes que se te harmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado efetuoso, a quem te malzine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinhos e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te a paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência,
E onde estejas, farás sempre o melhor. Palavra da vida eterna. Jesus Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações. Que nós possamos, dentro dessa vibração, apreendermos o sentido das palavras que eu trago hoje, que são sobre o estudo de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 11, cujo título é Glorifiquemos. E também do livro de Joana de Ângeles, que é a Gratidão. Então, os dois livros são servidos de base. O Glorifiquemos, Emmanuel começa assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Esse versículo faz parte da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20. E que é parecido com uma que tem na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, chama a atenção da gente dar graças. Né? A gente vai ver que o que é o glorifiquemos da outra edição, da 21, e esse dar graças aqui já aos Tessalonicenses. Na realidade é o seguinte: ambas são sinônimos. Se a gente olhar o seguinte, que glorificar é a gente reconhecer um poder maior, né? Estamos elevando esse poder, ou demonstrando a nossa pequenez frente a esse poder, e estamos agradecendo, demonstrando realmente a nossa submissão a esse poder. E dar graça, né, seria agradecer. Agradecer vem de graça, que é um reconhecimento amoroso, um reconhecimento afetuoso de alguma coisa que nós recebemos. Né? Então, os dois têm praticamente o mesmo sentido. Né? Então, Paulo está recomendando que nós, em tudo que nós passamos, em tudo que nós sentimos, que a gente dê graças a Deus. E na realidade tudo vem dele e tudo decorre dele. E o objetivo do nosso estudo hoje é justamente esse. Bom, na lição Glorifiquemos, né, na primeira parte, Emmanuel começa assim, ele mostra a dor para a evolução. Assim, quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidão. Quando o arado se asentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu pó. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luzia formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, ficou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Então, na realidade, todos esses elementos, né, nos trazem, todos eles passaram por sofrimentos, passaram por dificuldades, visando uma nova situação, uma situação mais aprimorada, uma melhor situação. Como ele disse aqui, que no final, o equilíbrio do doente vai pela dor que ele passou quando iniciou a doença. Então a gente vai vendo que é um ato de agradecimento, né? Um ato de reconhecimento ao que proporcionou a todas esses seres ou essas entidades, porque na realidade Emmanuel usa de metáforas, né? Colocar seda falando, madeira falando, isso na realidade são metáforas. E aí o Espiritismo nos ensinar o que nós sofremos. Também nos oferecer ferramentas para nos libertar do sofrimento, alterando nossa compreensão dos acontecimentos de nossa vida. A gente, através do Espiritismo, a gente entende que nós somos seres perfectíveis, ou seja, temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos. Agora, essa perfeição depende de um trabalho nosso, depende da nossa superação dos obstáculos. Determinados obstáculos que a gente encontra vão da nossa ignorância, ou da nossa necessidade de termos uma nova visão de vida, outros ainda nos preparando para obstáculos maiores. Na realidade, tudo isso visa ao nosso crescimento, à nossa evolução.
Então, quer dizer, a evolução não é grátis. Nós evoluímos, logicamente, com as oportunidades ofertadas por Deus. Eu estava até agora ouvindo uma palestra daquele Conceito de Valverde, de Goiás. Ele estava dizendo justamente isso. Se todas as encarnações, elas são acumulativas. A gente comete um erro nessa, comete um erro na outra, comete um erro na... Aquilo vai ficando na nossa história tudo acumulado. Chega uma hora que, pela própria lei, a gente tem que liquidar isso aí. É onde talvez venha um sofrimento maior, uma dificuldade maior para nós fazermos. Se nós vamos aos poucos liquidando todos esses sofrimentos, evitando esse plantio, como disse Jesus, né? O plantio de sofrimento do nosso próximo, nós vamos evitando também dificuldades nossas no nosso futuro. Né? Agora, na segunda parte da mensagem, ele já traz o reconhecimento por tudo que nós recebemos. Então ele diz assim: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Então, aí já no caso ele já está glorificando ao Senhor, reconhecendo as suas dádivas infinitas. E nós vamos recordar de Paulo, que Paulo diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 28. Ele está dizendo justamente que em Deus, ou seja, na energia de Deus, sob o comando de Deus, é que nós existimos. Em qualquer forma, encarnados ou desencarnados. Estamos felizes e estando equilibrados ou estamos sofrendo. Tudo nós estamos sobre a égide de Deus. Né? E na terceira parte da mensagem traz a gratidão. Ele diz assim: agradecemos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é a maravilha do céu que vem após a noite na terra. Lembrando sempre que a gente vai passar por dificuldades, vamos superar essas dificuldades, e tudo isso são recursos que a misericórdia divina nos concede. As nossas encarnações, nós estamos ainda no mundo de expiação e provas. As nossas encarnações justamente visam o nosso acerto perante a lei, corrigir erros que nós cometemos em existências anteriores, às vezes erros que nós cometemos nessa própria encarnação, né? Ou às vezes nos preparando para desafios que nós teremos lá na frente, ou seja, nos fortificando espiritualmente para que nós vamos encontrar desafios lá na frente. E aí ele reafirma nessa terceira parte que todo bem nos é proporcionado pela divina providência, independente da nossa vontade ou aceitação. A natureza continua o seu trabalho pela eternidade em diversos ciclos. Tudo na natureza tem ciclos. Né? A gente mesmo agora está comentando que estamos no 1º de dezembro, estamos caminhando para o final do ano. É um ciclo que está se fechando e outro que já vai se iniciar. Ou seja, termina um, começa outro. Na nossa vida também tudo é assim. Às vezes a gente começa uma construção de determinada coisa, um curso, no trabalho a gente começa a desenvolver uma carreira, qualquer coisa, chega no fim, aquilo termina, ou a gente vai para outro, ou vamos ter que reiniciar em outra tarefa. Né? E resta a nós glorificar a misericórdia divina, né? E os resultados benéficos de sua ação. Por quê? Às vezes agora nós não temos consciência disso. Nós estamos ainda no nosso início de desenvolvimento espiritual, né? Mas sabemos que nós estamos caminhando para a perfeição. Então, o nosso futuro é sermos espíritos perfeitos. Né? Perfeito é aquela perfeição relativa da criatura, não é a perfeição absoluta de Deus. E dentro disso nós vamos também já estar preparados, já ter o conhecimento para poder agir dentro das leis de Deus e dentro dos seus desígnios. Né? E por final, a quarta parte da lição, que é quando ele glorifica, ele diz assim: que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Como Emmanuel encerra. Quer dizer, glorificado para sempre. E por que para sempre? Porque a hora que a gente estiver feliz, muitas vezes a gente esquece, né? Está tudo bem, tudo bonito, e a gente simplesmente, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas esquece que aquilo foi nos concedido. Nós estamos sob um governo universal. Foi nos concedida aquela vitória, foi nos concedida aquela benesse. E outras vezes a gente fica doente e acha, não, mas isso é castigo de Deus. Né? Deus está me castigando. E na verdade, nem um caso nem outro. Tudo segue o ciclo e tudo tem uma organização. O que a gente está plantando hoje, nós estamos colhendo amanhã. Se nós estamos plantando elas, frutas ou
flores, nós temos frutas e flores. Só que às vezes a gente esquece de plantar as flores, chega lá na frente e a gente quer, ou fica buscando os frutos sem ter plantado nada. Né? Temos que plantar. Aí no livro Psicologia da Gratidão, que é de Joana de Ângeles, ela começa dizendo o seguinte: a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Ela está dizendo o seguinte, que a gratidão é um sentimento enobrecido. Né? E à medida que nós vamos vivendo e aprendendo e amadurecendo, nós vamos reconhecendo que devemos ser gratos ao que nós temos recebido. Né? E ela continua. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Ou seja, ao fato de nós termos essa gratidão para com Deus, para tudo que nos acontece, nos alivia em muita coisa, porque quando nós temos uma dificuldade qualquer, se a gente tem esse sentimento de gratidão, a gente recebe essa dificuldade como uma coisa que vai ser superada. E à medida que nós superarmos aquilo, nós estaremos melhores, mais fortes, mais preparados para novos desafios. Quando a gente não é isso, mas se a gente consegue uma vitória, sem ter dor, sem ter sofrimento, também nós devemos ser gratos, porque aquilo foi nos concedido. Porque como é que eu posso usar aquele recurso que eu tenho, aquela posição que eu tenho, para fazer o melhor, para quem seja, não só para mim, como para o meu próximo. Então o sentimento de gratidão é isso, é não só eu receber com alegria aquilo que eu recebo, como também utilizar aquilo que eu recebo para fazer o melhor do outro. A gente vai lembrar do Mar da Galileia. Né? O Mar da Galileia é o Mar de Tiberíades, é o Lago de Tiberíades. Ele é um lago, não é pequenininho, mas também não é lindo. É onde eles pescavam no tempo de Jesus. Quando eles falam, eu sou o Mar da Galileia, é justamente esse lago. E esse lago é o seguinte, depois a água dele vai, ele recebe do Rio Jordão, forma o lago, e depois essa água é escoada, continua descendo no Rio Jordão, até chegar no Mar Morto. Quando chega no Mar Morto, é chamado Mar Morto, por quê? Porque a água chega e para ali. Como ela para ali, não tem vida no Mar Morto. Não existe aquela fermentação, aquela população que existe lá no Lago de Tiberíades. Por quê? Porque a água de lá, ela está em movimento. Quando ela chega no Mar Morto, ela morre nisso, porque com a água não morre. Não consegue ter nenhum daqueles elementos que tem, nenhuma vida ali. Então a gente fala, quando não se compara, a gente não comparte as coisas, não partilha das coisas, né, a gente se torna assim como um namoro. Recebe, segura, prende e não multiplica, não produz. Aí lembrando do lado da Galileia, recebe e multiplica que nem vida. Aí Joana continua dizendo assim, a bênção da gratidão. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, nós chamamos a atenção que é o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida, que é a nossa vida do espírito, em si mesma, é um hino de louvor à vida maior. Porque, na verdade, nós somos parte dessa vida maior. Nós somos parte de um cosmos que é simplesmente expoente de vida. Né? Portanto, de gratidão incontida. Vida, porém, é vibração de harmonia presente em todo o universo. Quer dizer, a harmonia do universo é uma vibração de harmonia, de amor e de paz, de forma que ele funcionar normal, tranquilo. A gente vê que os planetas estão lá, as estrelas estão lá, os cometas, tudo funcionando normalmente. Tudo dentro de uma organização divina. Quando o progresso de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturge, nele se apresenta a luz da verdade. E é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no conceito harmônico do cosmos. Quer dizer, quando a gente amadurece, a gente tem gratidão, tem esse tipo de sentimento, a gente está fazendo parte dessa harmonia universal. Né? Buscando a perfeita identidade, na função equilibrada do eixo ego-self, ego é a nossa relação consciente. E o self é todos nós, tudo é o nosso integral. Né? Tanto o que nós agimos,
como nós falamos, como nós nos relacionamos e também o que nós sentimos e acumulamos dentro de nós, né? No nosso íntimo. Esse é o que eu falo, um eixo, ela fala, né? Ego-seu. Então, dá-se conta que viver é experienciar a gratidão por tudo que lhe sucede e tem a oportunidade de vivenciar. Ou seja, tudo que nós temos é tudo, na realidade, oportunidade. Por mais que nos doam, por mais que pareça, vamos dizer, sofrimento, é oportunidade nossa. Aí ela fala também da imaturidade emocional. Aliás, me faltou um pedacinho aqui. A gratidão, dessa maneira, é a força que logra desintegrar as lamúrias da degradação do sentido existencial. Filha da maturidade, alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto, é conquista de elevada magnitude, pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que a sabe ofertar. Ou seja, se a gente tem gratidão, oferta a gratidão, isso vai nos trazer de volta bons sentimentos, boas energias. Ou seja, se eu tenho gratidão, tenho a boa vontade, tenho disposição para fazer o bem por quem que seja, eu estou expressando essa gratidão para todos que eu estou entrando em contato. Essas pessoas, por sua vez, também vão ter esse sentimento favorável a mim pelo que estão recebendo. E esse sentimento, para mim, vai me beneficiar em muitos aspectos. Vai me ajudar a ter equilíbrio, vai me ajudar a ter mais disposição para aumentar esses recursos que eu tenho, né? E vai trazer, nós sabemos da espiritualidade, vai me produzir uma vibração melhor e uma companhia espiritual mais equilibrada, melhor, né? Aí ela fala da imaturidade emocional. Ela chama a atenção da criança. Que a criança, para suprir suas necessidades, ela vai apartá-la através do choro, da pirraça. Ou seja, é mais ou menos uma birra, né? Uma luta da criança para suprir o que ela quer. Ela quer se alimentar, ela está com frio, ela quer se trocar, ela quer tomar um banho, qualquer coisa assim. Tudo isso ela não sabe falar ainda, expressa através do choro, qualquer coisa que ela chame um adulto ali por perto, uma pessoa ali por perto para atender, né? E aí ela compara ao adulto imaturo. Então ele diz assim, que o adulto imaturo por ser imaturo, ele é infantil, né? Então ele tem um sentimento de escassez, ou seja, aquele sentimento de que está faltando alguma coisa para ele, né? Ele nota sempre o que falta, nunca o que tem. A gente já lembra, depois eles explicam muito na psicologia, o tal do copo cheio ou meio vazio, né? O adulto maduro, o copo dele está sempre mais para vazio do que para cheio, né? Nunca está meio cheio, sempre é de meio vazio e daí para baixo. E isso ele acaba sentindo sentimento de injustiça. É interessante porque as pessoas imaturas, isso a gente encontra muito. A pessoa imatura sempre tem alguma coisa que a está prejudicando. Não foi porque ela se distraiu, não foi, por exemplo, até um concurso ela não conseguiu ir. Ah, mas foi porque o ônibus atrasou. Na verdade, tudo tem um fundamento que não seja ele. Ele não tem a responsabilidade pelo que lhe acontece, né? E até inveja, porque as pessoas vivem melhor. Mas você não sabe o que passa, ele acaba tendo inveja, né? Mendigância, está sempre pedindo alguma coisa, está sempre querendo alguma coisa. E ele nunca se considera capaz de doar alguma coisa, de oferecer alguma coisa. Ele sempre está precisando, né? Insatisfação. Logicamente, esse estado de coisas não dá satisfação para isso, né? Inconformismo, não se conforma com a coisa. Quando ela não vê que aquela situação é causada pela sua inação, ou pela sua falta de disposição no geral, né? Então ela considera o seguinte, que ela é uma vítima. Então aí é o quê? Se inconformar com a situação. Ah, porque Deus não me ajuda, ah, porque eu sou perseguido, ah, que os maus espíritos estão me acompanhando, ah, que isso. Ou seja, tudo tem um motivo que leva aquela pessoa às dificuldades. Tudo externo, né? Oi? Tudo externo, né? Não é? Tudo externo, nada interno, né? Todos os problemas são externos, porque por causa daquela imaturidade ela não reconhece que lhe falta tomar uma atitude, uma preparação, falta, não, tudo externo. Nada foi feito por ele, por nada foi, vamos dizer, impedido pelas suas atitudes, né? E comparação, que aí também é triste, porque vai se comparar com o outro. Ah, mas fulano é sortudo, conseguiu um emprego. Ah, mas Beltrano é beneficiado, Deus ajuda. Por que ele não me ajuda lá? Eu compro um carro novo, eu estou aqui andando a pé. Ou seja, sempre o outro está sendo beneficiado e ele está sendo prejudicado, né? E aí o que acontece? Ele passa a buscar essa satisfação
e é uma busca infrutífera, na satisfação com bens materiais. Ele passa a procurar adquirir as coisas. E aí ele troca, né? Que a satisfação vem da pessoa ser melhor e não ter mais coisas. Ela fica se preocupada em ter do que em ser. Aí ela diz aqui sobre a ingratidão. Predomina, porém, nas massas, quer dizer, quando junta-se tudo, numa multidão maior, né? Que infelizmente dilui a identidade do indivíduo. Às redes sociais acontece muito isso. Né? Todo mundo entra, fica como um rebanho com aquele tipo de atitude, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de julgamento. Então perde a sua identidade psicológica, ela vai perdendo as suas características. Vai todo mundo, como diz, Maria vai com as outras. Né? Confundindo os valores éticos e comportamentos. A ingratidão, filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência, esses remanescentes do instinto, o instinto de conservação. Tudo isso é função do nosso instinto de conservação. Quando a gente estávamos lá no mundo selvagem, no mundo primitivo, tínhamos que lutar contra aquilo, a gente tinha que, na realidade, lutar contra tudo para a gente conseguir sobreviver. Então a gente tinha esse instinto de sobrevivência. Mas à medida que vamos evoluindo, nós continuamos nesse tipo de sentimento de luta, apesar de já sermos evoluídos. Né? Então, a gente não precisa ter essa luta, essa preocupação com a sobrevivência. Né? A gente pode, muito bem, ir melhorando a nossa atitude, melhorando os nossos comportamentos. Mas ainda, instintivamente, nós temos essa busca, né? Essa defesa, essa luta. Somos intimamente lutadores, quando estamos num grupo maior. Por isso que ela fala assim, que as massas, né, diluem a maturidade do indivíduo. Ela diz assim, quando não do orgulho da prepotência, esses remanescentes do instinto, transformados em sombra perturbadora. Todos nós temos essa sombra lá no fundo. Sombra é o quê? É aquilo que nos atrapalha e que fica atrás. A gente não deixa aquilo se manifestar, às vezes não assume aquilo, mas nós nos deixamos prejudicar por aquele tipo de sentimento, por aquele tipo de dificuldade. Ela vai dizer, em consequência, vivem em inquietação. Perturbam-se e desequilibram os demais. Ou seja, a pessoa fica inquieta e aqueles que entram em contato, aquela pessoa que a sua inquietação transmite a sua inquietação, né? Cultivando as enfermidades parasitas da agressividade, da violência ou da autocompaixão, a peninha de mim mesmo. Né? Eu sou coitadinho, o coitadismo, né? Entregando-se aos conflitos e realizando os mecanismos de transferência de responsabilidades. Né? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou infeliz, né? Sou eu mesmo, não tem jeito. Aí ela chama a atenção. O self imaturo, quer dizer, aquele íntimo nosso imaturo, sofre o efeito do ego dominador, que é aquela vontade de comandar. E atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não planificam. Quer dizer, por mais que ele tenha, ele sempre quer mais. Por quê? Porque ele quer, o ter para ele é que dá satisfação. E não o ser, não ele se desenvolver como um espírito buscando a melhoria. Ele quer ter mais. Está muito preocupado. Na realidade, isso aí é muito movimentado, ou muito desenvolvido pelo materialismo. As pessoas então tornam-se materialistas pelas suas próprias atitudes. Né? Aí ela diz assim, nesse estágio, no estágio da maturidade emocional, há bens que não sabe usar. E amontoam-se em armários ou em bancos, ou seja, é o dinheiro ou compra, acumulando presunção e despotismo, sem se integrar no conjunto social em que se movimenta. Fica aquela pessoa difícil de conviver. Né? E quando faz, destaca-se pelo orgulho e pelo falso poder externo. Ou seja, quer estar sempre em evidência e faz questão daquela evidência, né? Compensando as angústias internas com a bajulação e o aplauso dos outros. Busca essa bajulação, busca esse aplauso, né? Que se transforma em estímulo para exibir as qualidades que gostaria de possuir. E quer exibir essas qualidades, que na realidade gostaria de possuir, mas não possui. Né? Aspira sempre a ter mais, sem a preocupação de ser melhor.
reconhecimento. Quando se reflexiona em torno da gratidão, quase imediatamente se pensa em devolver parte do que foi recebido, o que a torna insignificante e destituída de valor. Nós recebemos uma coisa. Deus, por exemplo, nos dá uma força, nos dá um bom desenvolvimento. Nós fazemos isso para nos melhorarmos e melhorar aqueles que estão ao redor de nós. Melhorar aqueles com os quais nós convivemos. Mas se eu só quero ter mais, eu não vou ter essa preocupação em ser melhor para os outros. Porque quando eu sou melhor para os outros, na realidade eu estou sendo melhor para mim. Como diz Jesus, o que a gente planta, a gente colhe. Se eu estou plantando bem, eu vou colhendo bem. Então, cada vez, como ela disse antes, eu me planifico por isso, vou receber mais recompensas em função desse sentimento de gratidão. Né? Aí agora ela encerra. Maturidade e gratidão. O sentido existencial, ou seja, o sentido da vida, é de conquistas internas, aplicadas em favor da gratificação. Esse sentimento de gratificação é isso. A gente ser grato a Deus, grato à natureza, ser grato a tudo que eu ponho. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte de quantos modos diferentes a gente pode ser grato e devemos ser gratos. Né? À medida que se recebe, doa-se. Ou seja, em vez de fazer aquele reconhecimento ali, receber doa uma parte, não, doa o que for possível e vai doando. Né? Doa-se, e na razão direta que se é aceito e querido, mais ama e melhor agradece. A gente conhece a pessoa nos considera bem, então nós vamos considerar melhor aquela pessoa. O resultado disso é uma multiplicação de amor, de boa vontade, de boas energias. Né? Que é o mesmo que acontece quando a gente é ingrato. Porque a gente vai acumular também, vai multiplicar maus sentimentos, más energias, más vibrações. Né? Onde está? A gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem o conteúdo psicoterapêutico de que se repete. Ou seja, sempre assim, obrigado, tá de nada, né? Não, aqui você me deu aquela meia, estou te dando aqui um outro par de meia, qualquer coisa assim. Mas eu tenho que enxergar a gratidão, puxa, naquela hora você me ajudou, ou você estava do meu lado, eu estou necessitando esse tipo de sentimento. A gente levanta. Em casa, às vezes acontece isso comigo, e já meu dia é maravilhoso. Eu sento para tomar café, e do lado assim tem a vizinha, tem umas árvores lá na vizinha. E tem uns telhados, e aí tem aqueles passarinhos fazendo aquela das árvores. Estão cantando, estão lá, um faz nem, outro brinca, outro chama. Mas uma das árvores, e às vezes eu fico olhando a das árvores deles, fico olhando, assistindo. E eu acho bonito aquilo porque é o seguinte, o mundo está rodando, o carro está passando na rua, o cachorro está latindo, está acontecendo de tudo. Mas eles continuam na vidinha deles. Porque na verdade, a gente sabe, passarinho é semeador. Estão carregando a semente para lá e para cá, estão semeando, estão fazendo e continuam ali, aconteça o que acontecer. Quer dizer, a gente olha assim, poxa Deus, que maravilha, né? Nos dá assim uma manhã com tanta vida, com tanta construção, com tanto amor. A gente tem esse sentimento, mas que a gente já faz bem por dia. Né? É nesse dia, isso que ela fala, essa gratidão mesmo. Né? Ela diz assim, é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual, que é aquela recompensa, aquela devolução. Né? É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico, justamente por isso. Se eu estou me sentindo melhor com o universo, a minha vibração interna é melhor. O meu tipo de sentimento é melhor. Então, realmente, eu estou me tratando. E ao mesmo, quando nós pegamos ali no começo, aquele ser imaturo, que está cada vez querendo mais, cada vez querendo mais, cada vez querendo mais, é que é tudo para não se realizar, porque está sempre faltando. Ele tem dentro dele aquela noção de insatisfação, de insuficiência. Tudo que tem é insuficiente. Né? Aí todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica. Ou seja, o corpo vai bem, a cabeça vai bem e a nossa emoção vai melhor ainda. Né? Aí diz assim, porque sente a alegria de viver, compartilha todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Ou seja, aquela pessoa dinâmica. A gratidão, a gratidão torna aquela pessoa dinâmica. Né?
Aí ele diz assim, quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende-o com discernimento lúcido, pois quando a gente entender que nós somos espíritos em evolução, que seremos perfeitos, e o projeto de Deus para cada um de nós é a perfeição, né? Abençoa tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado, ou seja, aqueles que a gente conhece. Estamos trabalhando juntos, vamos agradecer. Estamos aqui na casa espírita juntos, vamos agradecer. Estamos no comércio lidando com um vendedor no comércio, vamos agradecer. Tudo isso vai, no isso, nós vamos ter essa troca de energias positivas. É isso que nós estamos trabalhando para regeneração. O mundo só vai ser regenerado quando nós, como humanidade, nos regenerarmos. E só vai ser regenerada a humanidade se nós formos, dia a dia, momento a momento, atitude a atitude, encontro a encontro, relação a relação, gratos. Não nos esquecendo que todos nós, tanto aquele que eu falo como eu, sou filho de Deus. E tudo o Pai me concedeu, como tudo está concedendo a mim. Né? Aí ela chama a atenção de novo. Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso, ou uma palavra, com uma expressão facial em silêncio, ou numa canção oracional, né? Entre tanta canção de oração, né? Com o bem que esfaze, é sempre feliz, vivendo pleno. Entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e anela pela resposta gratulatória. Ou seja, eu ajudo uma pessoa, eu fico esperando a pessoa me agradecer. Se não agradeceu, eu já vi a cara com ela, porque ela foi ingrata, foi mal agradecida. Quando mal agradecido, fulano é mal agradecido. A gente começa nesse tipo de sentido, tipo de sentimento, fica difícil depois a gente retomar com bons sentimentos com aquela pessoa. Né? Que se aí, em anela pela resposta, que se movimenta e realiza atos nobres, mas conta com um alheio reconhecimento. Ou seja, só faz alguma coisa de bem esperando que a pessoa vá agradecer. Entendeu? Imaturo negocia permanecendo instável, esgotado, se esgotando fisicamente, mentalmente, inquieto. Fica sempre inquieto. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada se espera em resposta ao que realiza. Você fez, graças a Deus. Deus deu a oportunidade de a gente fazer. O principal sempre é entre nós e Deus. Se o outro agradeceu, que Deus o abençoe. Se não agradeceu, que Deus o abençoe. Porque Deus está abençoando. Na realidade, a gente às vezes pensa assim, poxa, mas fulano é antipático, fulano é chato. Mas na realidade é um filho de Deus. E Deus vê aquele filho como nós. Né? Pega um assassino aí, pior que seja, um mediante qualquer. Poxa vida, mas o projeto de Deus para ele é ser perfeito. A gente vai lembrar daquela palavra lá do filho pródigo, né? Que o pai vem e recebe o filho com todo o amor, apesar de saber que ele pintou poucas e boas, saber que ele dilapidou todo o trabalho de anos que ele fez, que era parte dele, e dilapidou aquilo tudo no vício. Pois o pai não pergunta a ele, simplesmente abraça o filho com amor, dá um beijo nele, primeira coisa. Então, e esse é Deus para conosco. Esse Deus é que justamente está nos concedendo. Né? A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no céu. Ou seja, internamente a gente já está predisposto à gratidão. Né? Sem nenhuma sombra perturbadora. Já perdemos todos aqueles costumes antigos que a gente tem desde o tempo da nossa selvageria, né? Constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Agora vamos ver o tipo de gratidão que a gente deve alimentar. O primeiro é gratidão pelo bem que nos acontece. Aí eu vou pegar assim, a quem devemos ser especialmente gratos na vida? Deus. Começar com Deus. Bom, Deus é amor, a providência de Deus que nos deixa experimentar tudo e sempre está nos apoiando, tem a boa espiritualidade que está conosco, está nos acompanhando, o nosso anjo de guarda me chamando, clamando, para que a gente ande certo, que a gente está tropeçando, ele continua conosco. As leis de Deus, que são leis perfeitas e sábias, que cobrem todos nós no universo. A bondade de Deus, que não falta para nenhum de nós.
né? A vida imortal. Nós somos imortais. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha medo de um câncer, por mais que a gente tenha medo de uma tuberculose, a gente sabe que aquilo vai acabar. Se não acabar enquanto nós somos encarnados, acaba quando o nosso corpo acabar, porque nós seremos libertados, porque somos espíritos imortais. Então a imortalidade é uma coisa fabulosa por isso. Diz, a gente às vezes fica preparado com a vida. Ah, meu Deus, se eu fizer isso não der certo. Ah, se eu for para lá e não der certo. Mas a gente pensa, bom, se não der certo, se não der certo, o mais que pode acontecer é eu voltar para a minha parte espiritual. Livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio também é aquele modo, aquela maneira que nós podemos caminhar à vontade, fazer o que for, certo ou errado perante a lei de Deus. Se for certo, nós evoluiremos. Se for errado, a gente vai aprender, vai ter que se acertar perante a lei. Né? A reencarnação, que é justamente a oportunidade de a gente corrigir erros, né? Cada vez mais está recomeçando. O perdão, que Deus está nos perdoando o tempo todo da nossa vida, vida de espírito, a nossa vida imortal. Né? O nosso corpo físico, que é uma ferramenta fabulosa, maravilhosa. Vamos só para lembrar, nosso corpo é composto de 37 aproximadamente, eu não fui lá contar um por um, mas aproximadamente 37 trilhões de células. Cada uma dessas células é um princípio inteligente em desenvolvimento. Então, o fato de nós estarmos aqui, vibrando bem ou vibrando mal, vivendo bem ou vivendo mal, sentindo bem ou sentindo mal, esses princípios inteligentes estão vivendo e aprendendo conosco. Nós estão sob o nosso comando do nosso espírito, estão aprendendo conosco. Então a gente vê a responsabilidade que Deus nos coloca só no fato de nos dar um corpo físico. A gente olha assim, eu vou fazer isso mesmo, eu estou nem aí se eu ficar doente, né? Eu não ia pensar direitinho, a responsabilidade que nós temos. E a morte. A morte é outra bênção que Deus nos concede. Por quê? A gente vem errado, tudo. Morremos. Acaba o nosso corpo. Vamos recomeçar. Em muitos casos, às vezes, para aquilo ali, porque não dá, a gente não tem mais espaço para errar tanto. Esgota os nossos recursos e nós acabamos morrendo. Por quê? Para começar de novo. Vamos passar uma temporada bem maior do que seria previsto, até estar preparado para voltar. Para Jesus. Jesus também, nós temos o amor que Jesus nos dá. O planeta que nós vivemos, tudo que foi preparado e vem sendo cada vez mais mantido, apesar dos nossos erros de administração do planeta, né, que está com a vinda dele para nos mostrar os ensinamentos de Deus. A vinda de Jesus é o maior sacrifício que a gente pode considerar de Deus. Não foi o crucificado, não foi aquele que ele sofreu quando estava sendo questionado, quando estava sendo querido, mas sim a vinda dele para cá, que é um espírito de luz, de uma esfera de luz que nós nem podemos imaginar ainda, abandona tudo isso para vir viver aqui no nosso meio. Hoje a gente já acha que estamos muito agora. Imagina naquela época que ele esteve aqui, 2000 anos atrás. A dificuldade que era aqui. Não tinha um banheiro com descarga. Vamos começar só daí. Não tinha aquele lugar assim que você ia fazer suas necessidades. Não tinha. Não tinha onde preparar uma cozinha, uma comida direito. Era tudo improvisado ainda. Né? Aos nossos mentores. Né? Um mentor encarnado que nós conhecemos, que é um grande mentor, é Allan Kardec, que nos trouxe a codificação em sacrifício da própria saúde, da própria vida, porque ele teve a sua encarnação reduzida em função do esforço despendido para codificar a doutrina espírita. Então, é um grande mentor da humanidade. Né? Os nossos mentores estão sempre conosco. Os espíritos protetores que a gente vem numa casa aqui, comparecem e vão nos dar o auxílio de paz, na manutenção do ambiente quando nós estamos na casa. Nas outras casas, nas outras igrejas, também estão com toda a humanidade. Né? Os nossos familiares, consanguíneos e afins. Aí já vai pensar, mas tem aquele meu primo que eu não aguento, ou meu irmão me enche o saco, né? Ou minha mãe me pega no pé, ou meu pai é muito rigoroso.
mas eles são o que nós necessitamos. Não o que nós quereríamos, mas sim o que nós necessitamos. Para quê? Nós ainda somos espíritos rebeldes. Muita coisa a gente tem que ser apertado para poder sair algo melhor. Os amigos, é sempre aquela presença que, em muitos momentos, são aqueles que nos sustentam nos piores momentos. Né? Mesmo que ele fosse um amigo da onça, mas às vezes o amigo da onça a gente precisa dele, justamente para catucar a gente, para a gente andar mais. Né? Os professores. O ensino é uma missão fabulosa. Porque pega a gente sem não saber nada, vamos lembrar quando a gente não sabia nada do alfabeto, e chega no final do ano a gente está alfabetizado, já está lindo, pelo esforço de uma professora e de um professor. Né? A paciência conosco. Imagina quando a gente não sabe nada, como é que vai para ensinar. Né? A compreensão de que nós estamos em começo. Né? Os chefes do trabalho. Por quê? Porque eles nos trazem a disciplina, nos ensinam o trabalho, nos cobram, toleram quando nós erramos, esperam a nossa melhoria, procuram dar um jeito de mais para frente a gente melhorar um pouco mais, pegar mais responsabilidade. Na verdade, só está nos levando a crescer, por mais que exijam de nós. Né? Agora, os que nós não podemos, passamos sem médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes, psico e fisioterapeuta. Toda hora a gente está tendo que ser remendado. Esse pessoal aqui remenda a gente, que nos segura. Precisamos dele, devemos ser gratos a eles. Aos inimigos. Por que a gente deve ser grato aos inimigos? Aquele inimigo ranheta que me prejudica, que já fez poucas e boas comigo, que me aborrece. Tem que ser grato. Porque através dele ele lembra que eu ainda tenho fraqueza. Eu ainda não sou aquele ser perfeito que eu julgava ser. Eu ainda tenho muita coisa para evoluir. Muitos dos atos que eu cometi, eu poderia deixar de cometer. E ele está me alertando. Mas até no livro, o próprio Evangelho, conta, aliás, no livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho aconselha a gente fazer o tal da consciência, né? A curação da consciência, ele diz o seguinte: não se esquecer de perguntar aos inimigos o que eles acham da gente. Porque os amigos têm interesse em nos agradar, mas os inimigos não. A gente perguntar para ter a resposta mais real possível. Né? Os obsessores. Lembrar o seguinte: quem é médium está sendo treinado pelos obsessores. Eu fui treinado pelos seus obsessores. E muitas coisas a gente caminha porque o obsessor está nos cobrando uma atitude que ele vê não é errada. Tá? Quando a gente vai querer mudar, a gente vai saber por quê. Então nós acabamos aprendendo mais. Né? Agora vamos ter um segundo item. É a gratidão pelo mal que não nos acontece. Essa é o tal do livramento que eles falam, né? É o avião que caiu, que a gente não estava lá. É o assalto que o assaltante passou, não nos viu. Né? É quando nós poderíamos estar sujeitos a uma prisão e não fomos presos. Né? Doenças, guerra, fome, desumanidade e preconceito, miséria. Tudo isso é coisa que acontece por aí e eu, pelo menos, não senti muita coisa disso, não. Né? Mas, graças a Deus, né, está no mundo, porque faz parte do mundo. Né? Quantos casos a gente vê que a pessoa não tem nada, é puramente inocente e entra em uma situação muito difícil. Né? Privação cultural, política, religiosa e social. A gente teve aí há 50 anos atrás a ditadura. 40 anos, praticamente, já acabou a ditadura. Quanta dificuldade que tinha naquela época. Né? A maioria de vocês não viveu isso, né? Ou viveu assim muito longe do que se passava. Mas não era fácil. Entendeu? E continua havendo tudo isso no planeta. Né? As catástrofes naturais, ou, como diz aquela música do Raul Seixas, né? Quando a pedra rolou a montanha, eu também quebrei a pedra. Né? Terrorismo, graças a Deus, nós não temos tanto ainda no Brasil. Né? E a violência física, externa e doméstica. Quantos de nós temos uma família tranquila, harmônica, apesar das discussões, apesar das dificuldades, mas não tem ninguém quebrando pau na nossa cabeça, não tem isso. Então, também é um livramento. Né? Agora, a gratidão pelo mal que nos acontece. Tudo isso que eu citei, a gente agradece quando não nos acontece.
Mas se acontecer, a gente deve agradecer também. Por quê? Se a gente sobrou para contar a história, nós sobrevivemos. Se a gente não sobrou encarnado, mas sobrou desencarnado, também nós continuamos imortais. Então, nós devemos agradecer, que foi mais uma experiência que nós tivemos. Foi algum erro que eu cometi, vou evitar de outra vez. Esse caminho não é um caminho que me serve. Ou seja, sempre é oportunidade. Então a gente deve agradecer. Vamos lembrar, né, só para uma reflexão, alguns espíritos que reconhecidamente são muito mais esclarecidos do que nós, melhores do que nós espiritualmente falando, e que não tiveram uma existência de conforto. Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mandela, Gandhi, Ivone do Amaral Pereira. A gente vai enumerando quanta gente que passou, quanta gente que já tinha um padrão espiritual maior, né? Quem sabe que estava aqui, muitos deles em missão, e como terminaram ou como passaram a vida em sofrimento. Paulo, que simplesmente queria divulgar o Evangelho, os primeiros cristãos, todos esses sofreram muito mais do que nós. Né? Por quê? Para trazer uma ideia, para trazer o sentimento. Né? Agora eu deixei por último, não relacionei nos outros itens, né? Nem lá naquele bem que nós devemos agradecer, porque deve ser uma gratidão especial aos nossos pais. Por que a gratidão aos pais? Eu coloquei a paz porque, dependendo da nossa maturidade, a gente vai entender que pode enquadrar em qualquer um desses níveis. Eles podem ser o bem que nos aconteceu, o mal que não nos aconteceu, ou o mal que nos acontece. Agora, em qualquer circunstância, nós devemos gratidão aos pais. Por quê? De um jeito ou de outro, nós estamos encarnados graças a uma conjunção sexual de dois seres. Se nós nascemos. Pode ser que assim, eu nasci, minha mãe pegou, me jogou lá no orfanato, foi embora. Ficou sozinha no mundo, morreu e no fim eu fui parar no orfanato. Pode ser que meu pai também largou minha mãe e foi embora. Mas bem ou mal, no momento, por algum motivo que nem eles sabem explicar, eles se uniram e eu nasci. Nasci, ótimo. Agradecer a Deus a oportunidade de nascer e agradecer a eles que foram um instrumento físico, material, para eu estar aqui. Agora, se porventura eu convivi com meus pais, ou com um dos pais, ou a outros que representaram meus pais, eu também tenho gratidão. Por quê? O que eu sou, o que eu vivi, ou às vezes o que eu vivi me levou numa condição que eu acabei melhorando, acabei vencendo todos aqueles obstáculos, todas aquelas dificuldades. Hoje eu sou uma pessoa forte, bem preparada, graças àqueles seres. E principalmente, eles são a representação de Deus na Terra. A gente sabe que Deus é uma autoridade suprema. Enquanto a gente é criança, a autoridade, enquanto encarnados, são os nossos pais ou aqueles que fazem de tal. Então a gente tem sempre essa gratidão especial, apesar de todas as condições que possam ocorrer. Né? Agora um treinamentozinho, eu não sei quanto tempo tem, já 8h30, né? Agora termina? 8h40. 8h40? Então tem uns minutinhos aqui. Bom, desenvolvimento da gratidão. É só para a gente ter uma noção. Enxergar nossas deficiências morais. Ou seja, não viver no mundo da carochinha. Entender o que eu sou. O que tem dentro de mim? Opa, estou pisando na bola. Eu tenho que melhorar um pouco. Ou melhorar muito. Né? Não sou aquela pessoa. Né? Eliminar a negatividade que existe em nós. Nós temos que não vai dar certo. Não vou tentar. Eu não tenho força. Eu não tenho condições. Todos nós temos uma força. Se a gente pegar e desenvolver essas forças, nós vamos nos superar. E sermos gratos por isso. Né? Porque existe um mundo de espíritos, um mundo de seres que estão treinando pelo nosso sucesso. Aliás, torcendo pelo nosso sucesso. Né? Se a gente sabota, estamos sabotando toda essa torcida. Né? Evitar queixas e reclamações. E vai melhorando a nossa sintonia. Fechando, a nossa sintonia é de queixa. A nossa atmosfera é de escassez. Nós não vamos ter como é que se chama? Prosperidade. Prosperidade se nós não desenvolvemos um sentimento positivo da vida. Né?
desistir das exigências, é o tal do comportamento infantil. Ah, Deus não me deu isso, Deus não me dá aquilo, eu preciso disso. Não. O que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Aonde eu vou andar para chegar lá? O que está me faltando para não conseguir aquilo que eu tanto almejo? Tomar providência, vamos lutar. Porque a vida é de luta, é manga arregaçada, né? Focalizar as dádivas e as conquistas de nossa existência. Olhar tudo que nós já temos de bom. Aí é o tal do copo cheio, né? Ou meio cheio, de tudo que nós já temos. Porque às vezes a gente está ali esquecendo, mas já tem muita coisa ali que nós não estamos utilizando, né? Exercitar diariamente a gratidão, né? Em tudo e com todos, gerando um sentimento de reverência à vida, curvando-se ao valor do que recebe. O que temos em excesso na nossa vida, falta na vida de outro. Se tem sobrando na nossa vida, a gente está desperdiçando, está jogando fora, está faltando para alguém. Essa aqui voltando, né? É desenvolver o sentimento de gratidão por nossos pais, sem crítica, sem julgamento, sem exigências, sem dó, sem necessidade de perdão ou de entendimento, com uma profunda referência, pois nessa relação seremos sempre devedores, nunca credores. Porque na realidade não, é um degrau abaixo, nós estamos no degrau abaixo, estamos sempre em situação inferior. Eu vou agora roubar de vocês, me desculpem, uns minutinhos, eu vou trazer uma mensagem, que é uma versão declamada de Divaldo, do poema da gratidão, de Amália Rodrigues. Ele encerra algumas palestras com ele, eu acho muito bonito esse poema, e eu vou simplesmente ler, porque eu não sou um declamador. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante de minha visão, pelos céus, formulo uma oração. Eu sei que depois dessa vida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, eu sei que depois desta vida, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que faz uma oração e teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar, pelos que sofrem de apasia, pelos que não cantam nem de noite nem de dia e não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade e solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia e de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que apoiam no seio o corpo de um filho alheio sem receio. Pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso mudar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra vida, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele existe amor. Amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho e de irmão. De alguém que lhe estende a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei, simplesmente direi: obrigado, Senhor. Obrigado porque nasci.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Por me ouvir. Obrigado, Senhor. Isso está no livro Sol da Esperança. A psicografia que Divaldo Franco escreveu em 62. O texto é mais longo, mas eu trouxe assim, mais sintético, que é quando ele faz, que encerra a palestra, ele faz mais sintético. Mas é muito lindo. É muito lindo. É lindo demais. E a gente entendendo, quando a gente ouve isso aqui, a gente vê, pensa, a gente vai entender o que é realmente o sentimento de gratidão. Né? Ela conseguiu trazer isso e nos levar a sentir, nos levar a pensar o obrigado, Senhor. Né? E, na verdade, sem nos sentir maiores que o outro, né? Porque a todo momento ela agradece, mas ela lembra do outro que não tem. Exatamente. Né? Então, assim, se eu já não estou lá, já passei por isso, né? Vou orar por aquele que está passando. Exato. É muito bonito. Bom, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência de me ouvir. Nossa, que E que agradecemos. fiquem todos com Deus. Nós agradecemos também, né, a presença, você ter vindo, a disposição. Muito obrigada aos mentores dessa casa por estarem conosco, que nos acompanham aos nossos lares, que durante essa semana que vai se iniciar de trabalho, nas nossas casas, no nosso local de trabalho, que Jesus esteja sempre conosco e sempre à frente de todas as decisões, de todos os pensamentos, de tudo que a gente for fazer durante essa semana que vai se iniciar agora. Agradecemos a presença de cada um, que os magnetizadores possam magnetizar as águas que estiverem em casa, a água que ficou aqui, e que possamos ter uma boa noite de sono e de refazimento. Que assim seja. Graças a Deus.